Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Matheus, eu sou professor de matemática e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de trigonometria para o segundo ano do ensino médio. Na aula de hoje, a gente vai ver as relações trigonométricas no triângulo retângulo. O objetivo da nossa aula é muito simples, são dois, na verdade só é apenas um, né? É estabelecer relações de seno, cosseno e tangente entre os lados de um triângulo retângulo. E aí vocês vão descobrir o que é isso, né? O que é seno, cosseno e tangente, caso vocês ainda não saibam. Para dar início, vamos fazer uma pequena revisão do que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente viu que era um triângulo retângulo, e aí vocês lembrem que um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, que a gente chama de ângulo reto. Então essa é a principal característica do triângulo retângulo. A gente viu também que ele é dividido, né? Seus lados possuem nomes. A gente tem a hipotenusa e tem os dois catetos. A hipotenusa é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus e os catetos são os dois lados que se juntam para formar o ângulo de 90 graus. Lembraram? Muito bem. Se não tiverem lembrados, volta lá na aula passada para a gente dar continuidade nessa, tá bom? Que isso é muito importante. Primeira pergunta que eu faço, né, para iniciar nossa aula. Os dois triângulos abaixo, eles são iguais? Dá uma olhadinha. O que é que você acha? Observando bem, a gente vê que os dois são triângulos retângulos, né? Porque lá no cantinho, a gente vê, lá na vértice B, a gente percebe que a gente tem ângulos de 90 graus ali. Os dois são azuis. Os dois têm ângulos de 60 e de 30 graus, além de 90 graus. E é formado pelo cateto A, cateto B e a hipotenusa. A única diferença visível que a gente pode ver entre esses triângulos é o comprimento desses lados. Se a gente vê o triângulo da esquerda, ele tem os lados com comprimento menor, ele é menorzinho. E o triângulo da direita, ele é bem maior. Então, essa é a única diferença que a gente vê. Mas vamos fazer o seguinte: vamos pegar esse triângulo que era o menorzinho e vamos fazer alguns cálculos com ele. Eu coloquei valores ali nos lados dele. A hipotenusa, eu disse que tem um valor 9 de comprimento, né? O cateto A, que eu vou chamar cateto A, o cateto que é ligando o vértice B ao vértice C, ele tem valor de 5,1. E o cateto de baixo, que liga o vértice A ao vértice C, tem valor de 7,4. A primeira coisa que a gente vai fazer é dividir o valor do cateto A pela hipotenusa. Então, eu vou pegar 5,1 e dividir por 9. E aí o valor deu 0,57. Agora eu vou pegar o valor do cateto B, que é o de baixo, e dividir pela hipotenusa. Eu tenho 7,4 dividido por 9, que dá 0,82. E por fim, eu vou pegar o valor do cateto A e dividir pelo cateto B, que é 5,1 dividido por 7,4. E a resposta é 0,69. Lembra esses valores aí. Prestaram atenção, né? Agora a gente vai lá para o triângulo que é maior, que a gente viu que tinha um triângulo grande. Eu optei ele de vermelho só para a gente diferenciar. Os valores agora, da hipotenusa é 16,2, do cateto B é 13,4 e do cateto A é 9,2. Os ângulos internos são o mesmo do triângulozinho pequeno, do azul. Vou fazer as mesmas divisões. Se eu dividir o cateto A pela hipotenusa, eu vou ter 9,2 dividido por 16,2, e aí o valor deu 0,57. Se eu dividir o cateto B pela hipotenusa, eu vou ter 13,4 dividido por 16,2. E aí o valor é 0,82. E se eu dividir o cateto A pelo cateto B, eu tenho 9,2 dividido por 13,4. E aí a resposta é 0,69. Vocês depois podem conferir, pode dar o pause no vídeo e conferir isso com a calculadora ou fazendo manualmente para vocês verem que esses valores estão certinhos, tá bom? O que é que a gente pode perceber, né? Entre esses dois triângulos, o pequeno, que era o azulzinho, esse daqui, ó, esse azul, e o vermelho, que é o grande, a única coisa que mudou foi o tamanho dos lados. Os ângulos, eles continuam o mesmo, tá? Acho que só ali de cima, que é 55,7, aqui ficou 55,6, bem aproximado, né? Os ângulos são bem aproximados. O comprimento que mudou. Se a gente comparar os valores das divisões que a gente fez, ó, do lado esquerdo a gente tem o do triângulo azul e do lado direito a gente tem do triângulo vermelho. Quando a gente divide o cateto A pela hipotenusa, mesmo com os valores diferentes dos lados, a resposta deu 0,57. O cateto B dividido pela hipotenusa, mesmo os valores dos lados sendo diferentes,
do triângulo azul deu 0,82 e do triângulo vermelho deu 0,82 também. E quando a gente dividiu o cateto A pelo cateto B, em ambos os triângulos deu 0,69. Interessante ver isso, né? Mesmo os triângulos sendo diferentes, tendo comprimentos diferentes, tamanho diferente, essas divisões deram o mesmo valor. Isso daí já foi percebido há muitos anos atrás. Lá para o Egito, lá na época da Babilônia, lá para Pitágoras, eles já sabiam essa característica bem interessante do triângulo retângulo, que quando você aumenta ele de tamanho, se você permanecer com os mesmos ângulos internos, essas relações entre os lados permanecem o mesmo. E era dessa forma que eles projetavam tamanhos de terrenos ou de pirâmides que eles queriam fazer muito grande, através desses valores conhecidos. Isso daí recebeu o nome de trigonometria. E aí na trigonometria, né, a gente pode perceber o seguinte: em um triângulo retângulo, podemos estabelecer 3 relações trigonométricas importantes, chamadas de seno, cosseno e tangente. Eles indicam a proporção entre os lados do triângulo, que foi isso que a gente acabou de fazer. Quando a gente divide um valor de um lado de um triângulo retângulo por outro, a gente vai ter uma relação ou de seno, de cosseno ou de tangente. A gente vai distinguir os 3 agora. Presta atenção. No triângulo retângulo da figura, a gente tem o ângulo de 90 graus lá na vértice A e a gente tem também o ângulo θ ali lá no vértice B. Conseguem ver? O θ é esse símbolozinho que parece um zero com um risquinho no meio. Então a gente tem esse ângulo θ. Aí, lembra que a gente viu que o triângulo retângulo ele tinha um lado chamado de hipotenusa e tinha 2 lados chamados de catetos. Nesse triângulo retângulo a gente consegue identificar a hipotenusa, não consegue? Ela em cima, ó. Ela é justamente o lado maior, que é oposto ao ângulo de 90 graus. Quando a gente tem um ângulo definido e a gente quer fazer as relações trigonométricas em relação a esse ângulo, que no nosso caso é o ângulo θ, a gente pode chamar os 2 catetos por nomes específicos. A gente vai ter o cateto oposto, que é o lado oposto ao ângulo que a gente está analisando, e a gente tem o cateto adjacente, que é o cateto que se junta com a hipotenusa para formar o ângulo que a gente está analisando, que é esse ângulo θ. O seno desse ângulo θ vai ser a divisão entre o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno vai ser a divisão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente vai ser a divisão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente. Esses valores, eles são os mesmos para todo tipo de triângulo retângulo que possui o ângulo θ. Então, sempre esse ângulo θ vai oferecer essas mesmas relações entre os lados de um triângulo retângulo. Vamos fazer um exemplo para ficar claro? Chega mais, o exemplo 1. Observe a figura abaixo. Indique quem é o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Indique quem é a hipotenusa. Calcule o seno do ângulo de 30. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Indicar quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Se você observar, o ângulo de 30 graus está lá embaixo. Eu chamei ele de A. A igual a 30 graus. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa já está ali. A hipotenusa é igual a 4,4. E aí a gente tem 2 catetos, o A e o B. O cateto oposto ao ângulo de 30 graus é o cateto A, porque é o que está oposto, está lá do outro lado. O cateto adjacente é o cateto B, porque esse cateto se junta com a hipotenusa para formar o ângulo de 30 graus. Então, o cateto A vai ser o oposto e o cateto B vai ser o adjacente. E agora, como é que a gente calcula o seno? A gente viu aqui que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, meu cateto oposto é o A, né? Está aqui, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso é o seno que a gente vai calcular aqui de 30 graus. Quem é meu cateto oposto? É o cateto A, que é 2,2. E quem é minha hipotenusa? Está ali, é 4,4. Então, o seno do ângulo de 30 graus vai ser 2,2 dividido por 4,4. Aí a gente tem um valor de 1 sobre 2 ou 0,5, né? A mesma coisa. Pronto, descobrimos um dos primeiros senos importantes, que é o seno de 30 graus. Agora vamos fazer um outro exemplo. Observe a figura, indique quem é o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. Veja que agora eu mudei para o ângulo de 60 graus. Indique quem é a hipotenusa também. E depois calcule a tangente do ângulo de 60.
Onde é que está esse ângulo de 60 graus na nossa figura? Está lá em cima, ó, lá no vértice C. Eu chamei ele de beta, esse Bzinho. Esse beta é igual a 60 graus. Perceba que agora a hipotenusa vai permanecer a mesma, né? Que é 4,4. A hipotenusa é sempre o lado maior do triângulo retângulo. Mas agora o cateto oposto adjacente ele é diferente do ângulo de 30 graus. Porque o cateto oposto agora vai ser o cateto B, porque ele está oposto ao ângulo de 60 graus. Ele está lá do outro lado. O cateto A vai ser o adjacente, porque ele se junta com a hipotenusa para formar o ângulo de 60 graus. Como que a gente calcula a tangente de um ângulo? A gente viu que a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é 3,8 e o cateto adjacente é 2,2. 3,8 dividido por 2,2 dá 1,73. E essa é a tangente do nosso ângulo de 60 graus. Na matemática e na trigonometria, existem alguns ângulos que são chamados de ângulos notáveis. E o que são esses ângulos notáveis? É o 30, o 45 e o 60 graus. Esses ângulos são os mais utilizados dentro da matemática e dentro das relações trigonométricas. É claro que a gente tem o ângulo de 0 até 90 graus, mas o 30, o 45 e o 60 são os mais importantes, né? Por isso que eles são chamados de notáveis. E aí o seno, cosseno e a tangente desses ângulos já são bem conhecidos, e essa tabelinha aqui, a maioria das pessoas elas já sabem decoradas. É importante saber ela decorada às vezes, porque em questão de concurso, em questão do Enem, esses valores não são dados. Quando é um ângulo diferente, por exemplo, um ângulo de 25 graus, a questão vai dar o valor do seno, do cosseno, da tangente. Mas quando é 30, 45, 60, não. Você tem que saber, às vezes, decorada, tá bom? E aí perceba ó, que ali onde tem seno, o de 30 graus deu 1 sobre 2, que é 0,5. Foi justamente o que a gente calculou aqui, ó, 0,5. E a tangente de 60, a gente calculou 1,73. Na tabela está raiz de 3. Se você calcular a raiz de 3 é 1,73, né, aproximadamente. Então, o cálculo que a gente fez lá bateu com a tabela da internet, tá bom? E aí, para finalizar essa aula, eu trouxe para vocês um videozinho da internet que eu acho muito legal, que é um professor que ele ensina uma forma de decorar essa tabela dos ângulos notáveis. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Deixa eu ver se consigo clicar nele aqui. Ah, não vai. Eu acho que o vídeo não vai. Eu vou deixar esse vídeo, então, para vocês assistirem aí no Google Sala de Aula, tá bom? Que aí vocês vão clicar e vocês vão assistir. Aqui clicando ele não está indo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido. Por hoje é só. E aí não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de enviar o vídeo para os outros alunos da sua turma, de fazer as atividades e as leituras propostas. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!